Neste ano, as eleições são municipais, com escolha de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Sábado, dia 5 de março, é o último dia para o Tribunal Superior Eleitoral publicar as instruções relativas às eleições de 2016. E daqui em diante começa um processo que todos nós já conhecemos um pouco, mas que é sempre bom esclarecer aos eleitores. Quem traz mais informações é o repórter Aguinaldo Montesso. O primeiro turno das eleições 2016 acontece apenas no dia 2 de outubro, mas uma série de regras já estão em vigor e os candidatos devem estar atentos a todas elas. Para falar um pouco mais sobre essa reforma eleitoral, o que vai acontecer nessas eleições, ao meu lado estão dois advogados especialistas em direito eleitoral, o André Ribeiro Silva e o Adelson Barbosa Damasceno. Vou começar falando com o André. André, eu falei dessa reforma eleitoral que foi votada no ano passado. Em linhas gerais, o que ela prevê? Olha, em linhas gerais, essa reforma eleitoral visa diminuir o custo da campanha eleitoral, expondo limites, determinando limites para que os candidatos gastem nas suas campanhas. A propaganda eleitoral, ela fica com várias restrições, inclusive de locais, formas. A participação feminina, há um fomento da participação feminina nas eleições. Existem ainda situações como vedação de doação empresarial para as campanhas. Tudo isso foi definido aí nessa reforma eleitoral do ano passado. Eu vou falar um pouquinho agora sobre essa propaganda eleitoral que esse ano diminuiu tanto para a rádio, para a TV, como também em relação aos comícios. Mas quem vai falar para a gente sobre ela é o Adelson. Adelson, então, essa campanha na rádio e na TV, como eu disse, e nesses comícios diminuiu um pouco. Você acha que isso vai prejudicar os candidatos? A princípio, existe uma crítica acerca dessa diminuição no tempo de campanha eleitoral, justamente para aquele candidato que ele pleiteia, né, sua primeira candidatura, aquele candidato que não é tão conhecido, talvez, da população. Houve uma redução significativa, né, em praticamente 50% do período. Antes a gente tinha um período de 90 dias para a campanha eleitoral, com o advento da nova legislação. Esse tempo foi encurtado para 45 dias. Então, houve uma diminuição bem significativa. Vamos falar um pouquinho, então, em relação a uma outra mudança prevista nessa reforma eleitoral, foi sobre as pré-candidaturas. Quem quer ser candidato já pode fazer campanha, só não pode pedir voto, né? Mais ou menos. A questão hoje, como que ficou? Antes dessa reforma, ela havia dado ao candidato ele se posicionar, ele apresentar planos de governo, exaltar as qualidades pessoais dele, porque poderia caracterizar até uma propaganda eleitoral extemporânea, o que é irregular pelo Código Eleitoral, pela legislação eleitoral, né? Com o advento da nova legislação, possibilitou aos pré-candidatos, aquelas pessoas que têm o interesse em concorrer a um cargo eletivo, a expor as suas ideias através de rede social, até mesmo através de entrevistas a programas de rádio e televisão. Né? Ele pode apresentar suas ideias, ele pode exaltar suas qualidades pessoais, né? Dizer o que ele já fez, questão de grau de escolaridade, envolvimento com movimentos sociais. Ele pode apresentar tudo isso, desde que não haja o pedido expresso de voto. Agora a gente fala sobre outra mudança dessa reforma eleitoral, foi em relação às mulheres. O André estava me falando que deve haver esse ano um maior apoio a essa candidatura das mulheres. O André, me explica então, antes a gente já tinha aí uma cota mínima para mulheres dentro dos partidos políticos, agora vai ter que ter um apoio maior financeiro, é isso? Objetivando justamente fomentar a participação feminina nas eleições, a legislação determinou que os partidos políticos destinem do fundo partidário entre no mínimo 5% e no máximo 15% nas campanhas de 2016, 2018 e 2020, objetivando financiar campanhas das candidatas. Com isso, dando igualdade de condições, tendo em vista que a mulher ainda não se interessa tanto pela política, assim como os homens. Então, essa é uma novidade aí que trouxe a nova legislação. Vocês que são especialistas nessa área de direito eleitoral, como que você avalia, André, as eleições 2016? Como que vocês já estão vendo essa eleição de agora, desse ano? Olha, pela diminuição do gasto com a campanha e as próprias vedações de propagandas, que foi muito diminuído, nós entendemos que vai ser uma eleição muito disputada na rede social, na questão da própria denúncia contra candidatos que realizam abusos
durante a eleição. Então, vai ser uma campanha muito vigiada pelos partidos, pelos candidatos e pelo próprio Ministério Público, que tem que tem a função de fiscalizar todo o pleito eleitoral. Tá certo. Muito obrigado, André. Eu vou perguntar um pouco sobre essa avaliação das eleições também para o Adelson. Adelson, então como que você avalia essas eleições de 2016? O André me disse que vai ser uma eleição muito vigiada. Realmente as pessoas têm que ficar atentas aí e escolher os melhores candidatos? Com certeza. Eu acho que a princípio vai existir uma preocupação muito grande sim do próprio candidato em não tomar nenhuma conduta que possa prejudicar a sua candidatura. Vai haver sim todo esse processo de vigilância por parte do Ministério Público, por parte dos outros candidatos também, né, das outras coligações, para que não ocorram abusos, mas eu acho que, acima de tudo, quem ganha é a própria sociedade. A gente passa a ter um processo eleitoral mais enxuto, um processo eleitoral mais limpo, né, um processo eleitoral que não vai gerar aquele desgaste tão grande para a sociedade, com aquele tempo exagerado de campanha e, acima de tudo, é uma eleição que ela que o poder das redes sociais, dos meios de comunicação, com certeza vão pesar muito no resultado. E a população, claro, o eleitor sempre tem que estar atento a isso, né, observar esses detalhes. Algumas ferramentas importantes também vão ser lançadas no período eleitoral, como a possibilidade dos eleitores acompanhar os gastos dos partidos políticos, a arrecadação dos partidos políticos, né, que eles vão ser obrigados a informar diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, acredito que, do ponto de vista do processo eleitoral, vão ocorrer melhor assim. Adelson, então muito obrigado pela entrevista. Então, todas as ferramentas, como os dois disseram, para você escolher melhor o seu candidato, para que essa eleição seja cada vez mais transparente. Eu agradeço ao André e ao Adelson pela entrevista. Aguinaldo Monteiro para o Jornal Cidade. As eleições deste ano serão daqui a 7 meses, no dia 2 de outubro. Os próximos 30 dias são considerados cruciais no meio político. 2 de abril é a data até a qual os que pretendam ser candidatos a cargo eletivo devem estar com a filiação deferida no âmbito partidário, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior.